Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e neste nós iremos apenas dar uma revisada sobre as conversões do mol aplicadas em uma equação química. Então, qual que é a estratégia que eu vou apresentar para vocês agora, né? É de você descobrir, no caso, identificar quais informações você consegue tirar, por exemplo, de uma equação química. Então, vamos lá, eu tenho uma equação química completa. Que dados eu posso tirar de uma equação química completa? Né? Então, essa é o objetivo desse vídeo agora para ti, tá? Explicar direitinho o que você pode extrair de dados de uma questão. Lembra lá do vídeo de conversão de mol? Então, me respondendo aí mentalmente, um mol, você consegue converter aí para quê? Olha, eu consigo converter para massa, consigo converter para quantidade de partículas, átomos, íons, né, dependendo do que é 6,02 vezes 10 a 23. Também sei do volume. Quanto que é o volume na CNTP? O volume de qualquer gás na CNTP, você vai considerar 22,4 litros, né? Lembra lá? 22,4 litros. E se não tiver na CNTP, lembra que ficou aquela dúvida? Então hoje eu vou mostrar para você que é a mesma proporção de mol. Então se eu tivesse ali 2 mols, eu teria 2 volumes, ou seja, 2 litros, 2 ml. Tanto faz a proporção que você vai criar, né? Na hora da resolução. Mas eu vou mostrar aqui bem detalhadamente quais informações você consegue extrair de uma equação química. Então vamos lá. Peguei essa equação química aí, nós temos o N2, que é um gás N2, né? Nós temos aí o H2, que é o gás hidrogênio. Temos também aí a amônia, né, que é o NH3. Que informações eu consigo extrair disso? Vamos lá. Nós temos aí as quantidades de mols, né? Primeira coisa, eu já sei quanto mol de cada coisa que está reagindo. Porque olha aí, nós temos 1 mol de N2, beleza? 1 mol de N2, reagindo porque tem um mais, né? Reagindo com 3 mols de H2, né? Produzindo por quê? Porque tem uma seta, a seta produz, ela aponta para o produto, né? Produzindo o quê? 2 mols de amônia, que é o NH3. Beleza, então de cara eu já consigo extrair quantos mols estão reagindo e está sendo produzido aqui. E aí lembra, né, que em alguns casos você talvez tenha que encontrar esses numerozinhos, né, que é no caso onde há balanceamento químico, né? Então, se precisar fazer o balanceamento químico, você teria que executar aquilo que você aprendeu, né, no módulo anterior, que era, né, o de balanceamento químico lá da maratona Quimiflix, tá? Ou, né, se você já tiver a questãozinha balanceada, como é a maioria dos vestibulares agora, né, eles estão dando ali balanceado ou balanceamentos muito fáceis, vai variar do nível de, né, de prova que você vai fazer. Mas vamos lá. Então aqui, considerando que está tudo balanceado, né, nós temos aqui o que? N2, 1 mol de N2, 3 mol de H2 e 2 mols de NH3, beleza. Então de cara eu já consigo extrair os mols. 1 mol, 3 mols, 2 mols. Tá dando para ver direitinho? Tá sim, né? Então, de cara eu já consigo extrair os mols porque a questão tá balanceada. Beleza. Agora, fora os mols, vamos converter isso aí para gramas. Como que eu descobriria as gramas de cada quantidade de mol que eu tenho aí? Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Como que eu vou fazer para calcular a massa molar quando eu tenho 1 mol, né? Ou tenho um coeficiente antes daquela molécula? Vamos lá, eu vou fazer aqui, pegar nesse espaço aqui de cima e a gente vai calcular as 3 possibilidades aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou dar os dados para vocês, tá bom? Dados, tá muito... Deixa eu diminuir um pouquinho. Vamos lá. Então, dados que vocês poderiam usar, né? Caso esteja vendo o vídeo, quiser pausar, fica à vontade depois que eu der os dados, né? Para calcular. Então, nós temos aqui, ó, o hidrogênio, ele vale 1 U, e o nitrogênio, ele vale 14 U. 14 U, beleza? Então, pronto, você já sabe a quantidade, né? Tá aí os dados, já sabe a quantidade de cada coisinha. Agora você vai vir aqui, vamos lá. Primeiro eu vou calcular o N2. Eu vou colocar o N2 aqui e vou calcular a massa dele. Bora. O hidrogênio vale 14. Fácil, né? Tenho quantos nitrogênios? 2. Então eu vou multiplicar 14 vezes 2. Quanto é 14 vezes 2? 28. Porque eu estou falando de molécula. Agora, se eu trouxer isso para 1 mol, quanto que é 1 mol de N2? Ó, Gzinho, né? Tá aqui a massa de N2, tá? A massa de N2 está aqui.
Beleza. Agora vamos para a massa de H2 que está ali na tela já. Ó. Aí, na mesma, dá para ver daí, né? Pronto. Então vamos lá. Se eu quisesse calcular a massa, né, de H2, eu vou botar aqui a massa molar de H2. Não, é de H2. Vamos lá. O hidrogênio vale quanto? Ele vale 1. Então eu vou colocar 1 aqui. Vezes a quantidade de hidrogênios que eu tenho. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. E agora vai vir uma questão muito importante. Porque quando você resolve isso, dá 2. Que é fácil. Só que lembra quando eu estava explicando a equação química? Olha aí, vamos dar uma olhadinha, dar uma revisada naqueles pacotes. Pronto, ó, dentro do pacote, eu acabei de calcular, dentro do pacote nós temos 2 gramas. Dentro do pacote, mols, né? Um mol de H2 tem 2 gramas. Só que eu não tenho só um mol, eu tenho quantos? Quantos mols eu tenho? 3. Então é aquele momento que você encontra o valor do pacote primeiro e você multiplica isso pelo coeficiente. Então 2 vezes 3, você vai ter o valor de 6 gramas, tá? De 6 gramas da massa molar de H2. 6 gramas por quê? Porque você tem 3 mols na questão, tá? Ó, olha bem para esse 3 aí. Esse 3, ele vai multiplicar a massa do seu pacotinho. Lembra que eu chamo a molécula de pacotinho? Então essa molécula aqui, né, que é o pacotinho, tem 2 gramas, né? Cada mol de hidrogênio. Se eu tenho 3 mol, eu pego o 3 e multiplico pela massa que eu tinha encontrado, que era 2. Então aqui eu vou ter o valor de 6 gramas. Vamos fazer essa massa molar agora para o NH3. Né? Se eu precisasse usar aí a massa, se eu fosse precisar em algum momento a massa de NH3, como que eu faria? O N vale 14, então eu começo botando 14 vezes quanto? Tem quantos N's aí? 1, então eu nem preciso colocar vezes. Vou somar. H tem quantos H's aí? Tem 3. O H vale quanto? Vale 1. Tem quantos? Tem 3, então eu boto 1 vezes 3. Beleza. Então agora, voltando aqui, nós teríamos o quê? 1 vezes 3 dá 3, 3 mais 14 dá 17. 17 gramas. Então, cada 1 mol, né, em 1 mol de NH3, você tem 17 gramas. Mas na nossa equação química, a gente só tem 1 mol? Não, nós temos 2 mols. Então, você vai usar o quê? Você vai pegar agora o 17 e multiplicar por 2. Né? 17 vezes 2 vai dar aí 34 gramas. Então você vai ver que aqui, ó, deixa eu colocar igual os outros, né? Tá feio. Mas dá para entender, né, gente? Importa a intenção que dizem, né? Tá valendo aí, ó. NH3, 34 gramas. Vamos lá. Vamos lá, então, da equação eu também consegui extrair esses dados aí, olha aí, ó. Eu descobri, né, inclusive, isso aí, ó, já tava na tabela, mas, ó, 28 gramas, a gente achou 28 gramas ali bonitinho. 6 gramas, encontramos 6 gramas, e também conseguiria encontrar 34 gramas, 34 gramas. Tá aí os nossos dados, tudo batendo direitinho. Outra possibilidade, aí eu vou apagar aqui esses exemplos, é se eu estivesse falando com vocês acerca da quantidade de partículas, né? Se uma questão te perguntasse, baseado nessa equação química, quantas partículas, quantas moléculas, quantos átomos, né? No caso aqui são todas moléculas. Quantas moléculas nós temos em 1 mol de NH2? Quantas moléculas nós temos em 3 mols de H2? De N2, H2, e quantas moléculas nós teríamos em 2 mols de NH3, né? Como que ficaria aqui? Simples, ó. Eu sei que cada 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, o que eu estava chamando lá de 6 trilhões, né? Pronto, cada 1 mol tem isso aí. Então vamos lá. 1 mol de N2 é equivalente a quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu for olhar aqui, quanto que é 1 mol de N2, ó, em moléculas, eu tenho exatamente o valor de 6,3 vezes 10 a 23 moléculas. Simplesinho, bem fácil. Já para eu encontrar, por exemplo, do H2, tem quantos mols? São 3. Então, eu vou pegar o 6,02 vezes 10 a 23 e vou multiplicar por 3. Como é que eu faço? Você pega só essa parte aí, ó. Você não vai multiplicar a parte da notação científica. A notação científica está aí só para dizer que esse número ele é bem maior do que o que está. Você multiplica, você vai multiplicar só essa parte que também está multiplicando a notação.
tá? Então você vai multiplicar somente o 6,02 vezes 10, perdão, você vai multiplicar só o 6,02. Então vamos lá, 2 vezes 3, você vai ter o valor de 6. 0, repete, 3 vezes 6, você vai achar o valor de 18. Então 18,06 vezes 10 a 23 é a quantidade de moléculas que eu tenho de H2 que estão reagindo aí, né, nessa minha equação química. Então olha aí, ó, 3 mol, 6 gramas que a gente já calculou, e 18,6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, o mais simples, né, que é no caso de 2NH3, você vai simplesmente pegar esse mesmo valor aqui e multiplicar por 2. Então, o 2 lá vezes 2 dá 4, 0 aqui, 2 vezes 6, você vai encontrar o valor de 12. Então, 12 vezes 10 a 23 é o valor que nós teremos de moléculas de NH3 que estão sendo produzidos. Né? Então, se a gente descesse aqui na mesma compreensão, ó, 2 mols, 34 gramas que a gente já calculou, e seriam 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de NH3 produzidos. Para a gente encerrar, né, a gente precisa ver agora só as questões de volumes, tá? Que eu vou ser mais breve. Então, vamos lá. Volumes. Nós temos aqui 1 mol corresponde a quanto? Corresponde a 22,4. Então, se eu tenho 2, é aquela mesma lógica que eu estava fazendo. 1 mol é 22,4. Quanto que seriam 2? Quanto que seriam 2? 2 seriam 44,8. Porque é o número 22,4 vezes 2, que dá 44,8. Agora, se fossem 3, é só pegar o 22,4 e multiplicar por 3. Você teria 67,2. Agora, se não fosse, né, claro que esses volumes que eu estou falando aí, né, esqueci de citar para vocês, mas como eu já expliquei algumas vezes, isso aqui é na CNTP, tá? Na CNTP vale esses litros aí. Para gases que estão na CNTP, cada mol vale 22,4. Agora, quando não tiver na CNTP e for o volume de qualquer outra substância, né, você pode chamar a mesma quantidade de mol de uma quantidade de volume qualquer. Então, por exemplo, 1 mol, 1 litro. Então, 1 litro disso vai gerar o quê? A mesma quantidade de mols, ó. No caso, vai reagir com quantos? 3 litros. 2 mols vai gerar o quê? 2 litros. Né? Então, é só usar o mesmo número de mols que você tem para a quantidade de litros ou de qualquer outro volume que seria relacionado na equação. Né? Mas isso só é válido quando nós não temos, né, o dado de que está no corpo gasoso, né, uma matéria gasosa, e de que está na CNTP. Esse vídeo foi mais longo, mas a ideia dele foi ser um pouquinho mais de revisão, para ver se tu entendeu bem direitinho aí essas conversões e tudo que a gente consegue extrair, né, dessa nossa equação química, beleza? Então eu te espero no próximo vídeo.